Hoje tá rápido a internet. Bom dia, povo! Só os fera entrando, ó. Bom dia, Ana. Bom dia, Brandão. Bom dia, todo mundo que vai entrando aí. Bom dia, Luiz. Nicole. Bernardinho. Carol. Jéssica. E galera lotando em peso. E aí, como que vocês estão? Me conta. Como que tá a vida por aí? Estudando muito? Bom dia, Feiosa também. Vitória Godoy. Com dois T ainda. Cara, eu fico muito intelectual com esse óculos, né? Olha pra você ver. Cara de virgão. Bom dia, Débora Nuclear. Bom dia, Lourdes. Que isso, Luiz? Tá bom só pra você então, ué. Ô, Lucas. Você sumiu, ué. Bom, pessoal, vou falar pra vocês. Hoje meus horários estão bem corridos, tá? Eu até avisei a Yara ontem que essa live com vocês eu não vou poder ultrapassar os 30 minutos. Então, quando for 8h30, vou ter que encerrar, tá? Beleza? Isso aí, Lucas. Ainda bem que você não tá vendo ninguém, viu? Quanto menos, melhor. Tá? Só na videoconferência aí. Bom, então assim, eu preciso encerrar essa live às 8h30 porque eu tenho uma live 8h30 de outra escola. Então assim, tá bem apertado hoje, viu? Mas aí a gente vai se falando, né? E eu vou trabalhar um conteúdo bem curto com vocês hoje, mas é grande, viu? Assim, né? Nas próximas aulas a gente vai falar ainda sobre ele. Então hoje é só uma pequena parte dele, tá? Então bora começar, já tem 32 aí. E aí eu vou desativar um pouquinho os comentários. E aí posteriormente a gente volta. Pode ser? Então tá, até agorinha. Bom, então hoje a gente vai falar sobre teoria atômico-molecular, tá? Então a gente vai falar sobre esse assunto. Então, teoria atômico-molecular. Bom, só tentar colocar o celular aqui no suporte. Esse suporte aqui tá me passando raiva. Tá? O celular nunca quer ficar nessa bosta. Parecendo criança pequena, quer ficar no colo.
Bom, acho que tá de boa aí, né? Então bora lá. Então, introdução aqui, a gente vai falar sobre, né, unidade de massa atômica, né? Então eu já tinha comentado com vocês que lá quando a gente vai falar de massa atômica, o número de massa é representado pela letra A, tá? E o número de massa ele vai ser a soma dos prótons mais os nêutrons, ok? E aí o que acontece? O carbono, por exemplo, o isótopo mais abundante dele vai ter, ele vai ter 6 prótons e 6 nêutrons. Então a massa dele vai ser 12, o número de massa do carbono 12, ok? Número atômico 6, número de massa 12, tá? Aí a unidade de massa atômica, que é essa parada aqui, tá? Deixa eu só mudar a opção do ponteiro aqui. Beleza, ficar melhor para vocês verem. Então aqui, na química para medir a massa foi utilizado o carbono 12. Então poderia ter sido utilizado qualquer isótopo, porém eles utilizaram, né, escolheram o carbono 12 para ser o isótopo base para a gente calcular a massa atômica, tá? Então o que acontece? O carbono tem massa 12 e a unidade de massa atômica vai ser 1 sobre 12 da massa do átomo de carbono, que é 12. É 1 sobre 12 de 12, ou seja, seria 1 dividido por 12 vezes 12, que dá exatamente 1. Então a unidade de massa atômica, 1U, significa 1 dozeavos, né, de uma massa do carbono 12. Então por isso tem 12 pedaços iguais aqui, e aí um U é um pedacinho só desse, tá? Um U, pessoal, ele equivale a 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Então essa é a massa de 1U, tá? Em quilogramas. Então convertendo 1U para quilograma, você vai ter esse valor. Então é muito pequeno, tá? Bom, interessante para a gente trabalhar com isso, por quê? Porque a gente vai trabalhando unidade de massa atômica e aí surge um outro conceito. Então, para só trocar o apontador de novo. Aí desapareceu. Vamos trocar aqui. Então aqui, ó, massa atômica. A massa atômica, ela vai ser a massa de um elemento, certo? Em unidade de massa atômica. Então o que acontece? Por exemplo, a massa do magnésio é 24. Então significa que é 24U, ou seja, é 24 vezes 1 sobre 12 vezes 12. Aí o 12 de cima com 12 de baixo cancela e a gente vai ter, né, o resultado igual a 24. Então basicamente isso, ok? Bom, então massa atômica é isso daí. Agora trocando. Bom, número de massa e massa atômica. Então número de massa, como eu tinha comentado com vocês, é representado pela letra A e é a somatória do número de prótons mais o número de nêutrons. Então o carbono 12 ele vai ter, né, 6 prótons e 6 nêutrons, então consequentemente a massa dele é 12, seu número atômico é 6, né? A massa atômica é a massa relativa a 1 sobre 12 do carbono, que é 12. 1 sobre 12 de 12 é 1, então uma unidade de massa atômica. Então basicamente isso, tá? Bom, massa atômica de um elemento químico, vamos lá. A maioria dos elementos químicos são encontrados na natureza na forma de misturas de isótopos. Eu já tinha comentado com vocês, né? Os isótopos vão ser átomos de um mesmo elemento que possuem massas distintas. Um exemplo seria o elemento cloro. Ele é encontrado na forma de 2 isótopos. O isótopo de cloro 35 e o isótopo de cloro 37. Então a massa desse aqui é 35, a massa desse é 37. E aí os dois têm o mesmo número atômico, obviamente, para ser do átomo de cloro, né, do elemento cloro. E aí a abundância de cada um deles é diferente, sempre vai ser diferente, viu, pessoal? Então a abundância
quanto maior a porcentagem de abundância, mais estável é o isótopo, tá? E mais parecido com a massa dele vai ser o resultado da massa atômica, tá? Então presta atenção aqui para vocês verem. O cloro 35 tem 75% de ocorrência. O cloro 37 ele tem 25% apenas de ocorrência, tá? Então quer dizer que toda vez que você pega uma porção de átomos de cloro, 75% dessa porção de átomos vai ser de cloro 35 e 25% vai ser de cloro 37. Agora, como que você faria para calcular a massa atômica do elemento cloro, que é aquele número que aparece na tabela periódica? Porque se você observar na tabela periódica, as massas que aparecem lá nunca são números inteiros, né? Por quê? Porque essas massas elas são baseadas nas massas dos seus isótopos vezes as suas porcentagens de ocorrência. É o que a gente chama de média ponderal, tá? Então, olha aqui para você ver. A massa atômica é igual à massa do isótopo 1 vezes a sua porcentagem de ocorrência mais a massa do isótopo 2 vezes a sua porcentagem de ocorrência dividido por 100, né? Aí você faz as contas aqui, vai achar um resultado de 35,50 unidades de massa atômica. Então, ó, 35,50 unidades de massa atômica vai ser a massa do elemento cloro englobando esses dois isótopos com as suas porcentagens de ocorrência, tá? Beleza? Então isso que a gente chama de média ponderal da massa atômica. A massa atômica é uma média ponderal dos isótopos, né, daquele elemento. Fechou? Bom, deixa eu abrir aqui para ver se vocês têm alguma dúvida. Bom, manda aí, tem alguma dúvida sobre isso? Sobre esse assunto, vocês têm alguma dúvida? Escreve aí pra gente, por favor. Tô entendendo nadinha. Nossa, você me quebra, gatinha. Vamos lá, vamos voltar lá então, vamos falar sobre tudo então. A primeira parte eu não entendi em relação ao carbono 12. Beleza, tá? A primeira parte eu entendi também, tá? Fala da divisão do carbono de novo. Tá, esse slide tá no app é pra estar, eu mandei ontem, tá? Então, logo vai estar para vocês. Então, vou explicar aqui para vocês de novo o que é esse negócio aqui do carbono 12, tá? Beleza? Então tá. Espera aí que eu vou pegar um papel para a gente fazer isso. Ó, pessoal, peguei um papel ali pra gente fazer, tá? Então, espera aí que eu vou regular o tripé aqui pra ver se ele consegue filmar a minha mão resolvendo. Acho que vai ficar bom assim. Vamos ver.
Bom, pessoal, o que eu tava falando pra vocês é porque lá no livro, no slide, não tem isso aqui, ó. Então vamos lá. A gente tem assim, ó. O carbono, ele tem 6 de número atômico e 12 de massa, certo? Tudo bem? Até aí tudo bem? Eu vou desativar os comentários rapidinho aqui. Bom, aí o que acontece? A massa, desculpa, a unidade de massa atômica, 1U, é a mesma coisa que 1/12 da massa do carbono 12. Quanto que é a massa do carbono 12? É 12, é ou não é? Então vai ficar assim, ó. 1U é igual a 1/12 vezes 12. É isso que eu estava falando para vocês, tá? Então, o que acontece? 12 dividido por 12 é igual a 1, então 1U é 1U. Então, é porque é baseado no átomo de carbono 12. Ok? E aí, o que vocês acharam? Entenderam ou não? Quem estava com dúvida? Deixa eu ver aqui o Matheus N. Professor, número de massa é a soma dos prótons e nêutrons. E a massa atômica é aquele número quebrado que aparece embaixo do elemento na tabela periódica? É isso mesmo, querido. Então, o número de massa vai ser os prótons mais os nêutrons. Número de massa é isso aqui, ó. Número de massa é o A. Então, A é igual a Z, certo? Que é o número atômico, mais N, que é o número de prótons. Esse é o número de massa. Então, vou escrever aqui, ó. Número de massa, tá? Então, o número de massa é o A. E a massa atômica é dada por isso aqui, ó. Então, a massa atômica é igual a massa do isótopo 1, vou chamar de 1 aqui, vezes a sua porcentagem de ocorrência, né? Porcentagem 1 mais a massa do isótopo 2 vezes a sua porcentagem de ocorrência dividido por 100. Essa é a fórmula. Ok? Beleza? Vai ser sempre 1/12, Nicole. É sempre 1/12, tá? Porque é... Mas então porque... Ah, sim. Isso é a conversão, Lucas, de U para quilogramas. Então, a correspondência entre as unidades. 1U é a mesma coisa que 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Tá? Então, esse é o valor de correspondência entre os dois. Viu? Deixa eu ver. Então, é um valor de equivalência, viu, Lucas? Você entendeu agora? Deixa eu ver, agora sim, legal, top. Deixa eu ver o Robert. O número de massa é aproximadamente N vezes U, sendo U 1/12 da massa do átomo de carbono 12. Não entendi esse N vezes U, tá? O que você quis dizer com N vezes 1? Agora aqui, ó, só representar. Aquele que vem na tabela a gente usa o MA. Na tabela periódica é o MA que a gente encontra, viu, Cíntia? Pedro, então 1/12 é multiplicado pela massa do elemento? Sim, só porque é assim, ó. Vou representar a massa do elemento ferro para vocês. O ferro é 55,8 vezes 1/12 vezes 12. Quanto que vai ficar igual aqui? Então vai cortar 12 com 12. 1 vezes 55,8 é 55,8. Então basicamente é isso, pessoal. Então sempre vai cancelar esse com esse, ó. Focou? Então esse com esse sempre vai cancelar. Então a massa do elemento vai continuar tendo aquele valor, né?
que a gente tinha inicialmente. A massa do elemento ela só vai depender dessa relação aqui, ó, da massa atômica. Então, a massa atômica do elemento vai ser calculada a partir daqui. Beleza? E aí, pessoal? Entenderam? Dá um feedback aí pra mim, por favor. Vocês estão aí, estão vivos, estão me ouvindo? De nada, Pedro. Estamos aí para... beleza, então. Podemos continuar, então? Fechou. Vou continuar, então, tá? A gente tem mais uns minutos ainda, tá? Oh, valeu. Que isso, tamo junto. Quero ver aqui agora. Tá. A gente tem mais uns 6 minutinhos. Eu vou voltar então pros slides, tá? Então, bora lá. Dá uma ajudinha, né? Esse negócio de escrever aqui no papel. Dá uma ajudinha para entender, né? Então a gente tinha parado aqui na... Deixa eu ver... Número de massa atômica, a gente viu. Seria, meu amigo, seria mais fácil, mas, né, nem sempre a ciência toma um caminho mais fácil, meu querido. Tudo bem? Bom, massa molecular. Pessoal, a massa molecular vai ser correspondente à somatória das massas atômicas dos átomos que compõem a molécula ou o composto iônico, expressa em unidade de massa atômica. Isso aqui vocês sabem fazer desde o primeiro ano. Por exemplo, o CO2, isso aqui é até o campeão de erro, tá? Então, o CO2 ele tem 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. É ou não é? Beleza? Aí o que acontece? Ó, presta atenção. A massa do carbono é 12. A massa do oxigênio é 16. Tá? A massa do outro oxigênio é 16. Então, a soma das massas atômicas é igual à massa molecular. Então, a massa molecular vai ser 44U. Ok? Vou tirar os comentários aqui rapidão. Então, de novo, massa molecular vai ser a massa correspondente a uma molécula, tá? E ela é calculada a partir do somatório das massas atômicas. Então, o dióxido de carbono, ou CO2, o gás carbônico, ele é constituído de 2 átomos de oxigênio para cada 1 átomo de carbono. Então, consequentemente, a massa do carbono é 12, a de cada oxigênio é 16. Então, a soma desses 3 aqui vai me dar a massa molecular. E a massa molecular é medida em U. Então, quanto que vai dar o resultado? 44U, que é 16 mais 16 é 32, mais 12 dá 44U. Ok? Beleza? Vou ativar de novo para ver se vocês entenderam. Isso, o que o Robert falou aí é isso mesmo, tá? Inclusive esse número 6 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro, o Robert, ele saiu da razão entre 1 grama e 1 U, tá? Então 1,66 vezes 10 a menos 24. É assim, ó. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui o que o Robert está falando aí nos comentários, pra vocês vão entender. É o próximo conteúdo que a gente ia falar também. Então, só exemplificar aqui as moléculas, tá? Meu tempo tá acabando também, que eu tô na correria hoje, galera do céu. Peço que vocês entendam, tá? É porque na terça eu me divido sempre em 2 escolas, então aí hoje eu tenho que correr numa live lá. Então, rapidinho aqui, ó, fazer aqui para vocês. Então, massa molecular, massa
molecular é medida em U, tá? Então a massa molecular, por exemplo, do C2H6O, que é o etanol, tá? Você vai pegar a massa do carbono, que é 12, vezes 2, porque tem 2 carbonos, então esse aqui é a do carbono. Do hidrogênio vai ser 1 vezes 6, né? Que a massa do hidrogênio é 1, vezes 6, que são 6 hidrogênios aqui. E o oxigênio só tem 1 lá, então vai ser 16 vezes 1, tá? Bom, então 12 vezes 2 vai dar 24. Aqui, 1 vezes 6 dá 6, né? E 16 vezes 1 dá 16. Então, o resultado disso aqui vai ser 30, dá 10, 16, vai 1, e aqui dá 4. Então, 46U. Essa é a massa molecular do etanol. Então, massa molecular de boa, né? Agora, o que o Robert estava falando aí para vocês é o seguinte: a razão entre 1 grama e 1 U é igual ao número de Avogadro. Certo? O que acontece? Se você pegar e converter esse 1U para grama, você vai ter isso aqui, ó, 1 grama dividido por 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, tá? O resultado disso, se você quiser fazer na sua calculadora, dá 6,02, depois um monte de números, vezes 10 elevado a 23. Vocês conhecem esse número aqui? Esse é o número de Avogadro. É o número de entidades por porção de matéria, que significa, tá? Beleza? Ok? Bom, pessoal, então basicamente é isso aí. Olha, Vinícius Morgado entrando na live. Que é isso, hein? Que honra. Bom, galera, eu acho que meu tempo já estourou, tá? Estourou, tá em cima da hora. Então, deixando um abraço para vocês, viu? E até a próxima. Então, possivelmente, o mais rápido possível, a gente vai ter outra live e aí a gente continua esse conteúdo. Fechou? E eu mandei um materialzinho para vocês, vocês já vão brincando lá com ele. O que vocês der conta de fazer, vai fazendo, viu? Vai estar disponível no aplicativo para vocês. Tanto esse material dos slides, quanto o material, né, que eu preparei para vocês de lista, né? Fechou? Tem gabarito essa. Então, um abraço para vocês, tudo de bom. Fechou? Tchau, tchau.